O extra da novela capítulo 345. Reunião 2. De manhã cedo, quando a lua cheia ainda brilhava no céu, um bebê enrolado em uma colcha foi colocado nos degraus de um templo. Uma luz fraca iluminou o rosto do bebê. Ele não estava chorando e apenas olhou para o rosto de sua mãe. Logo, a mãe começou a chorar. Ela se virou enquanto seu bebê observava e se afastou relutantemente. Um sorriso surgiu no rosto do bebê inocente. Ao ouvir a risada do bebê, a mãe começou a correr. Lágrimas se espalharam no ar enquanto ela corria e corria. Logo, a lua ficou fraca e a porta do templo se abriu quando o sol começou a nascer. Uma velha freira parou na frente do bebê. Com um suspiro, ela o pegou. O bebê abriu os olhos, nos quais refletiu o rosto enrugado da freira. Com um sorriso gentil, a freira acariciou a coxa do bebê e parabenizou seu nascimento. O bebê foi assim colocado aos cuidados do templo e recebeu o nome de Eren. Eren passou grande parte de sua infância no templo. O templo era sua casa, seu local de culto, seu playground e sua escola. As freiras do templo lhe ensinaram muitas coisas. Eren nunca foi um grande fã de estudar. Ele preferia cortar madeira em vez disso. Em vez de história, ele queria aprender esgrima e cavalaria. Mas como o templo estava localizado na zona rural, longe da capital, as freiras não podiam fornecer a educação que ele queria, por mais que tentassem. Então, um dia, um cavaleiro aposentado visitou o templo. As freiras apresentaram Eren ao cavaleiro. O cavaleiro queria um sucessor, mas não teve filhos. Eren era o par perfeito. Com um entendimento mútuo, Eren se tornou aluno do cavaleiro. Eren se sentia feliz toda vez que balançava sua espada. Nesses momentos, ele não estava triste por não ter paz ou amigos. Eren treinou com sua espada e até dormiu com ela. O sonho de se tornar um cavaleiro brotou dentro dele. O herói da justiça sobre quem ele leu nos contos de fadas. Ele treinou todos os dias enquanto se imaginava se tornando uma pessoa assim. As freiras o viram crescer com orgulho. Trataram-no como se fosse seu filho. Mas eles não tiveram muito tempo porque a transformação do reino demoníaco, que estava devorando lentamente a Catrina, finalmente chegou ao templo. Fora do castelo de Baal, a flecha falhada voou para o topo do castelo de Baal antes de voar para uma cama e causar uma explosão de prata. O poder de desmantelamento, imbuído na flecha, abalou todo o castelo. O estrondo se transformou em uma terrível tempestade de energia que destruiu as partes superiores do castelo. A energia demoníaca que cercava o castelo se dispersou e sua fundação ruiu. A destruição não se limitou ao topo do castelo. Quaar! Com um som explosivo, o som de um prédio desmoronando soou. A casca do castelo do diabo de Baal quebrou completamente. No entanto, eu não tive tempo para assistir a essa visão. Uma lâmina disparou em minha direção por trás. Clã! Uma barreira negra se formou instantaneamente e bloqueou o ataque. A barreira não era de Jaine nem de Shimurin. Soltei um suspiro de alívio e me virei para o lado. Eu podia ver um rosto familiar. Um sorriso surgiu em meu rosto quando a vi. Descansou bem, chefe. Boz apareceu do nada e me protegeu. Você deve ter cuidado ao usar seu arco. Ah, chefe, você está bem agora, tio? Jaine interrompeu. Boz acenou com a cabeça com indiferença. E Shimurin deu de ombros enquanto olhava para Boz como se ela fosse sua discípula. Ao invés de... A sombra de Boz se esticou, voando na velocidade da luz. Agarrou o responsável por me atacar e o arrastou pelos pés. Cook! O atacante era um Djinn. A sombra enrolou seu corpo e estrangulou seu pescoço. Olhando para o rosto dele, eu fiz uma careta. Lembrei-me de tê-lo visto antes. Mas como eu não conseguia me lembrar, usei observação e leitura para ver o cenário dele. Ah, você é o lacaio do terror. Eu finalmente me lembrei dele. Eu tinha visto seu rosto antes em um cartaz de procurado em Violet Banquet. Ele era um subordinado do terror, que era um dos 9 males. Eu quase esqueci. Acho que os 9 males ainda estão vivos e bem. Virei-me para Boz, que prontamente acenou com a cabeça. Além de destruição, que foi morto por além, o resto dos 9 males ainda estava ileso. Terror é um defensor de Astaroth. Vamos interrogar este homem e descobrir onde o terror está escondido. Boz pegou sua sombra de volta e agarrou o pescoço do Djinn com a mão. Ela parecia bastante zangada. Oi, eu não acho que você deveria estar prestando atenção nesse cara agora. Shimurin murmurou enquanto observava o castelo em ruínas de Baal.
Olhar. Shimurin apontou para o castelo com um sorriso. Acima dela, Baal apareceu. Ele se parecia com Bel, seu corpo de encarnação. Ele estava me encarando. Traço. Ele rugiu. Seu grito sacudiu tudo dentro de sua barreira. Logo, o corpo de Baal subiu ao céu. Ao mesmo tempo, uma quantidade terrível de energia demoníaca fluiu. Baal liberou sua energia demoníaca em todas as direções. Ele penetrou em sua barreira, tornando-a ainda mais escura. Eu não tinha ideia do que ele estava planejando fazer. Oi. Mas Shimurin parecia saber de alguma coisa enquanto cutucava meu ombro com um sorriso. Olhei para ela sem expressão. Espere por mim. Vejo você novamente em breve. Ao dizer isso, ela nos cobriu com uma barreira. Imediatamente depois, o mundo explodiu. Jogo de realidade virtual, jogo de Lerage. Na mesma época, o personagem de Lerage, Li Jinji, tremeu. Ela olhou para o céu do jogo, sentindo uma explosão de energia demoníaca em algum lugar distante. Senhor. Seu servo leal, Corte, também conhecido por sua identidade, monstro de Lerage, gritou. Lerage acenou com a cabeça. Ela falou através do sistema de chat. Parece que o velho finalmente desceu. Lerage soltou um leve suspiro e olhou ao redor. Um vasto deserto tingido de escuridão se estendia diante dela. Este lugar se chamava Lequiorfield e era um famoso campo de treinamento de alto nível no jogo. Por ter uma alta taxa de geração de monstros poderosos, a maioria dos jogadores não conseguia entrar nele. No entanto, Lerage e seus servos ocuparam facilmente o lugar com o controle especial de Lerage. Pegue todos os itens. Lerage ordenou seus membros da guilda. Ferreiro, você pode fazer alguma coisa com isso? Com o suficiente deles, eu deveria ser capaz de fazer um peitoral de obsidiana de alto nível. Uma semana se passou desde o lançamento do jogo. O jogo era mais realista do que se poderia esperar. Para fabricar equipamentos de alto nível, era necessária uma grande quantidade de materiais de fabricação. Mas não importa quão bom fosse o equipamento, um momento de descuido poderia levar à sua morte. Além disso, não havia mecânica de renascimento. A morte no jogo era permanente. Lerage gostou desse realismo, e foi o mesmo para outros jogadores. Se o jogo não fosse divertido, nunca chegaria a 15 milhões de jogadores simultâneos. A empresa de jogos Leol realmente criou um jogo de RPG do século. Você irá encontrar Sua Alteza, Baal? Corte perguntou enquanto recolhia os itens. Sua expressão era séria, mas o jeito que ele estava curvado para pegar os itens era engraçado. Devia. Mas já que fiz uma promessa com este mundo, vou cumprir. Minha guerra será apenas dentro deste jogo. Nós seguiremos os desejos de nosso Senhor. Corte fez uma reverência. Lerage assentiu sem dizer uma palavra. Vou sair primeiro. Sim, senhor. Lerage saiu. Enquanto isso, Corte permaneceu no jogo. Ele queria seguir Lerage, mas recebeu ordens para cuidar dos deveres do jogo. 15 milhões de jogadores humanos estavam mirando na guilda de Lerage. Foi 15 milhões contra 1000, por assim dizer. Corte se recusou a baixar a guarda nem por um momento. Irmãos de sangue. Corte voltou-se para seus companheiros demônios e gritou com uma cara séria. Recolha os itens. Vamos passar para a próxima masmorra em breve. Corte e os membros da guilda rapidamente reuniram os itens necessários. Estamos prontos, senhor. Bom. Corte riu e apontou para a caverna da masmorra do chefe ao longe. Vamos nos mexer. Prepare-se para um ataque de chefe. As invasões de chefes foram uma das partes mais divertidas deste jogo. Corte estava um tanto desapontado que seu senhor perderia o próximo ataque. Sim, senhor. Corte começou a marchar em direção à caverna. Os membros da guilda de Lerage estavam cheios de entusiasmo e expectativa pela batalha. Embora eles estivessem jogando o jogo por causa de Lerage, eles realmente gostaram também. Terra, Coreia. Ajin. Kim Ajin. Eu lentamente abri meus olhos. Senti dores terríveis por todo o corpo, mas percebi que alguém estava sacudindo meu corpo. Acordar. Era de Kim Su. Ele estava batendo em minhas bochechas e dizendo alguma coisa. Olhei para seus lábios. Acorde, Kim Ajin. Acordar. Kim Su estava me sacudindo e me dando um tapa com o rosto cheio de preocupação. No entanto, eu não conseguia mover meu corpo. Era como se eu tivesse drenado toda a energia. Ajin, Ajin. Sair dessa. Depois de um tempo desconhecido,
Minha consciência voltou e meus outros sentidos, incluindo a audição, se recuperaram. Qin Jin. Você está bem? Engoli a saliva acumulada na minha boca. Olhei para o céu e para o mundo ao meu redor. Eu estava familiarizado com a paisagem circundante. Eu podia ver a barreira protetora do arsenal essencial à distância e até a cidade da província de Nortanjeong. Esta foi, sem dúvida, a Coreia. Olhei para o horizonte em transe. Você está bem? Kim-Soo perguntou novamente. Eu me virei para ele e assenti. Ele então me ajudou a levantar com a mão. Estamos de volta à Terra. Sim. Primeiro verifiquei se o éter funcionava. Depois de me proteger da explosão, ele se transformou em uma pequena bolsa e estava guardando o equipamento da Lotus Negra. Peguei minha Desert Eagle e olhei para o céu azul claro. O que? Eu franzi minhas sobrancelhas em confusão. Jin saiu que Kim-Soo mataram Baal naquele curto instante. Eu enfrentei Kim-Soo mais uma vez. O que aconteceu com Baal? Eu não sei. O castelo de repente explodiu e isso aconteceu. Foi só depois disso que percebi quem estava ao meu redor. Shai Na-eun, Shin Jong-ak, Yoon Seong-ga, Jin Sayuk, Lee Yeong-gan, Kyung-jin e até Jaine Bos. Eles estavam todos esparramados no chão. Ah! Levantei-me para correr para Bos. Mas eu não precisava. Jioa, Kate e Khalifa apareceram e levaram Jaine Bos embora. Logo, outros heróis de alto escalão chegaram. Parece que todos voltaram. Yoo Seok apareceu com 9 lobos brancos. Ionha. Jin-wong correu para procurar sua filha. Procure quem está ferido. Não importa de qual guilda eles são. Temos que salvar a todos. O vice-líder Jin-ah chegou com a essência dos heróis do estreito. Também chegando com eles estavam Seo Yong-ji, Oh Jun-hyuk, os Enkes totalmente blindados e o apático Shai Joshu. Cercado por centenas de heróis, dei um suspiro de alívio. Senti que finalmente poderia descansar. Assim como eu soltei meus nervos um pouco. Um grito alto ecoou no céu. O céu claro ficou preto avermelhado, e Baal mais uma vez apareceu no ar. Os heróis na área rapidamente se prepararam para a batalha. SSSK, Kim-Soo também derrotou Mistelten. Eu ri, pensando que teria sido muito fácil se Baal estivesse realmente morto. Gruak de la Cruz Cafedra. Baal murmurou palavras incompreensíveis. O grito do diabo rasgou o céu e formou um pentagrama. Koong. A energia demoníaca invadiu o ar, e a terra tremeu loucamente. Kim-Soo e eu assistimos a cena em transe. Baal parecia estar lançando uma grande magia ritual. Venha. Nesse instante, o pentagrama virou de cabeça para baixo e a convocação de um deus maligno começou. Primeiro, uma perna gigante apareceu. A perna era maior do que qualquer coisa que eu já tinha visto antes, e pisou na terra da Coreia. Estrondo. A terra tremeu com um único passo. Uma enorme onda de choque se espalhou e arrasou as árvores próximas. Uau! Quack! Vários médicos desmaiaram depois de serem atingidos pela queda das árvores. Heróis que foram esmagados pelo pé morreram no local. O rosto de Kim-Soo congelou enquanto observava a cena de devastação. Enquanto isso, olhei para as mãos de Kim-Soo. Eles estavam tremendo. Kim-Soo estava com medo. Deve ser porque reconheceu o dono da perna. Rank 21 Diabo, Morax. Ele foi a calamidade que arruinou a Katrina. Morax era maior e mais destrutivo do que o que vimos no passado registrado. Agarrei a mão trêmula de Kim-Soo. Ele se encolheu de surpresa e olhou para mim. Olhei em seus olhos e sorri. Não se preocupe. Kim-Soo engoliu sua saliva. Agarrei sua mão com mais força e anunciei com confiança. Eu posso matar alguém como ele com uma única bala. Eu não estava mentindo, tecnicamente falando. Afinal, eu tinha feito exatamente isso no mundo do passado registrado. Kim-Soo olhou para mim em silêncio. Ele parecia estar procurando a fonte da minha confiança. Após cerca de 1 minuto, Kim-Soo sorriu e murmurou. Não vai ser tão fácil. O extra da novela capítulo 346. Reunião 3. A criança cresceu rapidamente, e o mestre percebeu que só ele não era suficiente para extrair o melhor da criança. A criança precisava de um modelo ainda maior. Para florescer como cavaleiro, ele teve que ir para a capital. Sua família no templo o compreendia e o apoiava. As freiras lhe deram tudo o que tinham, 3 moedas de ouro para usar nas despesas de viagem,
e a criança partiu para a capital com o cavaleiro. A viagem deles não foi tão tranquila quanto eles esperavam. Eles encontraram bandidos, encontraram monstros e ficaram presos em barreiras naturais. Juntos, o mestre e o aluno superaram muitos obstáculos e finalmente chegaram à capital. A capital de Plerion ainda era magnífica, mesmo quando a vida útil do mundo se aproximava do fim. Prédios altos e ruas movimentadas hipnotizavam a criança. Seu mestre, que costumava servir ao reino como cavaleiro, trouxe a criança ao palácio real por conexões. Lá a criança conheceu um menino que mais tarde se tornaria seu senhor. O nome de seu futuro senhor era Porém, um menino frágil tremendo de medo e incerteza. Terra, Coreia, Morax desceu do pentagrama. O advento desse demônio gigantesco foi particularmente destrutivo. Sua perna direita desceu primeiro e esmagou as pastagens perto da fronteira. Sua perna esquerda destruiu as barreiras que os heróis haviam feito. Simples assim, o diabo gigante pôs os pés na terra. Kim Ajin olhou para o diabo em silêncio. Embora tudo que Morax tivesse feito até agora fosse aparecer na terra, seus instintos o alertaram que a situação atual era extremamente perigosa. O máximo que ele podia ver do chão era o joelho do diabo. A parte superior do corpo de Morax estava escondida atrás das nuvens e do nevoeiro. Kim Ajin decidiu aumentar a distância entre eles primeiro. Como um atirador de elite precisava estar longe de seu alvo para poder mirar corretamente, ele precisava estar o mais longe possível do campo de batalha. Fique aqui. Eu vou te cobrir por trás. Ele desapareceu, deixando Kim Su para trás. A Len apareceu quase imediatamente. Ela tinha um enorme galho na cabeça quando caiu do portal do reino demoníaco. Ei Kim Su, o que é isso? A Len perguntou, esfregando a cabeça. Kim Su apertou seu aperto em torno de Mr. Ten. E Morax? Morax? Sim. Morax, a mesma calamidade que destruiu a Katrina no passado. Kim Su ainda se lembrava do diabo, de quão devastadoramente forte ele era, e até das lágrimas de Poirot. Bem, tanto faz. A Len aumentou seu poder mágico. Ela apertou os olhos e encarou Morax enquanto se espreguiçava. Nada vai importar uma vez que eu o matar. Foi então. Temos notícias urgentes. Demônios estão sendo testemunhados em todo o mundo. Ajuda. Ajuda. Precisamos de ajuda. Solicitando backup. Vozes desesperadas irromperam dos relógios inteligentes dos heróis. O que está acontecendo? Por que de repente? Alen estava obviamente perplexa. Kim Su calmamente se inclinou e olhou para o smartwatch do herói ao lado dele. Este é o Japão. Um enorme pentagrama apareceu de repente no chão e inúmeros dígitos começaram a sair dele. Rússia aqui. Devios apareceram aqui também. Essas vozes privaram Kim Su de seu senso de realidade. Ele ficou tonto, sua visão nublada e seu corpo cambaleou. O pesadelo do mundo anterior, que ele havia trabalhado tanto para esquecer, parecia voltar à vida. Isso o deixou doente. Qual é o status quo? Naquele momento, no entanto, uma voz particularmente clara fluiu em seu ouvido. Kim Su levantou a cabeça. Yo Yeon estava lá. Ela estava analisando a situação atual com o smartwatch de Oh Jin-rong. Sua expressão endureceu. Ela olhou ao redor novamente e suspirou. Pai, vou me mexer agora. Sim, você fica em lugar seguro. Vá, apresse-se. Ei, Kim Waguk. Yo Jin-rong rapidamente ordenou que um herói da essência do estreito acompanhasse Yo Ironya. Meu nome é Kim Waguk, um herói de nível intermediário alto. Por favor, segure minha mão, chefe. Eu tenho a habilidade de teletransporte. Ok. Yo Ironya lançou um olhar para Kim Su e segurou a mão de Kim Waguk. Chong, logo, Kim Waguk ativou teleporte, e ela foi evacuada para um lugar seguro. Não demorou muito para que Kim Waguk voltasse ao campo de batalha novamente. Ele segurava vários smartwatches na mão. Ele entregou um deles para Kim Su. O oficial-chefe me ordenou que entregasse isso a você. Ah, entendo. Obrigada. O smartwatch foi imediatamente conectado a Yo Ironya. Você pode me ouvir? Sim. Kim Su assentiu. Ele deu de ombros enquanto olhava para o smartwatch. A propósito, você aprendeu uma nova habilidade? Sua voz é calmante. Havia algo especial na voz de Yo Ironya. A voz reconfortante parecia encontrar seu caminho até ele naturalmente, mesmo em um momento como este. Foi graças à voz dela que ele conseguiu permanecer são. Sim,
Mais ou menos. Mas não vou dizer o que é. Concentre-se na situação atual por enquanto. Kim Soo agarrou sua espada em silêncio. Nesse momento, uma mulher se aproximou dele. Seu cheiro era familiar. Era Shai Na-eun, como ele esperava. Shai Na-eun olhou para Morax com Balmung na mão. Ele é enorme. Como esse tamanho é possível? Ela murmurou, e Kim Soo deu um pequeno sorriso. Shai Na-eun virou-se para Kim Soo e o confortou. Não se preocupe muito, no entanto. O que há de errado? Você não parece você mesmo. Kim Soo permaneceu em silêncio e coçou a nuca. Ele se sentiu um pouco envergonhado pelo fato de que seu medo era tão aparente. Shai Na-eun deu um tapa no ombro de Kim Soo várias vezes e sorriu. Está bem. Tudo ficará bem. Vovô está aqui. Ele vai cuidar disso. Shai Na-eun estava tão confiante quanto Kim A-jin estava antes. A diferença foi que sua confiança foi provada quase imediatamente. Krong. A natureza circundante ressoou. A grama, as árvores, a terra, todas as cores da natureza tornaram-se mais claras e começaram a esporear. Eles rapidamente se reuniram para formar uma enorme figura humana. Este era o avatar do imortal feito por Shai Juoshu com sua autoridade. O avatar se endireitou. Ela era tão grande quanto o Morax. Uau! Faz tempo que não vejo essa técnica. Shai Na-eun deixou escapar em admiração. Kim Soo olhou para a mãe natureza em transe. Suas pernas eram árvores e solo entrelaçados. Seu corpo era feito do poder mágico de Shai Juoshu, e seus braços e cabeça herdavam a energia do céu azul. Este foi o grande imortal de 4 cores. Bem, vamos deixá-lo para o vovô. Shai Na-eun deu um tapa no ombro de Kim Soo. Morax começou a se mover em direção ao imortal. Ele estendeu os braços para a criação divina, e o imortal fez o mesmo. As duas grandes forças colidiram uma com a outra, causando uma onda de choque devastadora. Quá! Submerso na onda de gravidade empurrando todo o seu corpo, Kim Soo agarrou sua espada, Coliseu de Vassago. Enquanto isso, Sheok Junjeong e Jin Seon se tornaram gladiadores rank 9. Mas o coração de Jin Seon não estava mais no Coliseu. Ela tinha acabado de descobrir que o portal do reino demoníaco se abriu e os demônios desceram na terra. Você precisa fazer xixi? Por que você está nervoso? Sheok Junjeong zombou de Jin Seon enquanto ela vagava pela sala de espera. Jin Seon se virou para ele com uma carranca. Você não está nem um pouco preocupado? Sobre o quê? Demônios desceram na terra. Esta é a maior crise na história da humanidade desde a Grande Mudança. No entanto, você está diga, o que você acha que estamos fazendo agora? Estamos apenas brincando. O que? Também estamos tentando parar um demônio, não estamos. Jin Seon ficou em silêncio. Ela não tinha nada para contra-atacar. Era verdade que eles estavam aqui para proteger a humanidade de um demônio. Sem saber mais o que dizer, ela olhou para Sheok Junjeong, suspirou e se jogou no sofá. Mas ainda, 4 demônios apareceram ao mesmo tempo. 4. Morax, Baal, Penex, Vuaoki. Bola. Não, não, bola não, Baal. A pronúncia é parecida, mas... Espere, pare de brincar. A piada sórdida de Sheik Junjeong irritou Jin Seon. Foi então. Um pássaro apareceu do nada. Ele bateu as asas e pousou no ombro de Sheok Junjeong. O que é isso? Sheik Junjeong e Jin Seon olharam para o pássaro em transe. O pássaro inclinou a cabeça algumas vezes e, espreite, choreado. Ao mesmo tempo, uma frase subiu acima do bico do pássaro. Meu nome é Observador no ponto 3. Foi uma autoapresentação bastante atrevida. O que? Observador? Sheok Junjeong franziu a testa. Ip, o pássaro cantou novamente. Vou ajudá-lo a se comunicar com meu mestre. Você é muito mal-humorada para um garotinho. Quem é seu mestre? Sheok Junjeong estremeceu um pouco como se de repente tivesse percebido algo. Jin Seon olhou para Sheok Junjeong que havia congelado no lugar. Depois de organizar seus pensamentos, Sheok Junjeong soltou uma risada. Ele deu um leve tapinha na cabeça do observador em seu ombro e gesticulou para Jin Seon se aproximar dele. Oi, venha o que? O que é aquilo? Jin Seon perguntou bruscamente. Sheok Junjeong respondeu, é um mensageiro do Seatoflak. Jin Seon se encolheu. Ela continuou a vagar pela sala, fingindo ser indiferente. Assento do negro. Sim. Oi, preto.
Você está atualmente fora. Estou com Jin Seon agora. Cheok Jun-jeong sussurrou para o observador. Cerca de 3 minutos depois, o pássaro cantou, transmitindo a mensagem de Black Lotus para ele. Sim, estou fora. Mas as coisas não parecem muito boas. Onde você está agora, Cheok Jun-jeong? No Coliseu Vassago. Jin Seon concentrou todos os seus sentidos na conversa entre Cheok Jun-jeong e Black Lotus, o tempo todo fingindo indiferença. Como estão as coisas do seu lado? Vocês dois conseguirão vencer Vassago, claro, eu posso matá-lo facilmente. Meu companheiro aqui, por outro lado, quer apaziguar. Ela quer apaziguar um demônio, sim. Parece loucura, você não acha? Desculpe-me, mas eu shh. Cheok Jun-jeong parou Jin Seon. O rosto de Jin Seon estava distorcido como um bulldog, mas Cheok Jun-jeong continuou presunçoso, sem se importar com seu aparente desconforto. Ela tem um plano, não sei, ela diz que Vassago adora tesouros ou algo assim. Então ela quer apaziguá-lo com os itens que você fez. Você sabe, coisas como móveis. Bobagem, certo? Você está certo, isso soa um pouco imprudente. Não é um grande plano. A desaprovação de Black Lotus fez Jin Seon corar de vergonha. Foi então. Até agora, 6 gladiadores alcançaram o rank 9. A voz de Vassago desceu do teto do Coliseu. Cheok Jun-jeong rapidamente escondeu um observador, e Jin Seon olhou para o teto com uma expressão nervosa. A última partida começará daqui a 2 dias. 6 gladiadores alcançaram o rank 9. Vassago anunciou corajosamente que iria lutar contra todos os 6 ao mesmo tempo. Aqui, entregue o pássaro para mim. Depois que o anúncio terminou, Jin Seon esticou o braço em direção a Cheok Jun-jeong. Naquele momento, porém, Vassago interferiu novamente. E vocês dois? Cheok Jun-jeong e Jin Seon se encolheram. Eles não estavam muito preocupados, no entanto. Vassago havia anunciado antes que os gladiadores estavam livres para tramar e tramar contra ele no Coliseu. Então observar não deve ser um problema. Sua homenagem foi bem recebida. Como esperado. Jin Seon deu um suspiro de alívio e olhou de soslaio para Cheok Jun-jeong como se dissesse: te disse que isso funcionaria. Tem alguém na Terra que pode fazer coisas assim? Você está dizendo que um ser humano fez um objeto tão delicado? Aparentemente, de acordo com ele. Jin Seon apontou para Cheok Jun-jeong com o queixo friamente. Cheok Jun-jeong deu de ombros, e então puxou o observer escondido atrás de suas costas. Dê uma olhada neste. Este é um pássaro que ele esculpiu com seu poder mágico. Você pode dizer o quão talentoso ele é, não? Cheok Jun-jeong libertou o pássaro. O observer gorjeou enquanto flutuava ao redor do teto. O jeito que o pequeno pássaro dançava como uma borboleta era muito fofo. Vassago observou o pássaro em silêncio. Jin Seon sussurrou, viu? Está funcionando. E daí? Também achei uma boa ideia. Pare de mentir. Por quê? Cheok Jun-jeong acrescentou com um olhar incomumente sério. Eu fiz nossos membros investigarem, e eles me disseram que o corpo de encarnação de Vassago costumava ser super extravagante. Portanto, não é surpresa que Vassago esteja cego pelas riquezas, assim como sua encarnação posso ouvir você. Vassago declarou friamente. Cheok Jun-jeong e Jin Seon ficaram em silêncio. O diabo continuou com uma risada. Embora não possa dizer que a inclinação do corpo encarnado não me afetou em nada. Como pretendia, sua homenagem me satisfez muito. Eu vou te visitar em breve. É natural que um ser maior premie o bom comportamento de um ser inferior. Você deve esperar por mim. Esta era a resposta que Jin Seon estava esperando. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.